Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja para com todos vocês, amém? Aleluia! Hoje eu quero trazer um assunto para a Igreja de Deus, para o povo de Deus, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra possa refletir sobre esse assunto. Se você se considera cristão de fato, se você reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, se você entende essa verdade no teu coração e abraçou essa causa, essa causa de fé, essa verdade na tua vida, reflita comigo hoje sobre o dízimo. Por que não ser dizimista? Eu começaria com essa pergunta. Na nossa contemporaneidade, muitas pessoas têm muitas desculpas. E para essas desculpas elas usam o nome de justificativas. Justificativas para não ser dizimistas. Se nós formos olhar com os olhos humanos, tem muita pessoa fazendo besteira. Tem muita pessoa desonrando o nome de Cristo, a Igreja do Senhor, o precioso Evangelho de Deus, referente à questão de dízimos e ofertas da igreja. Por algum tempo, a sociedade bate na igreja por causa dessa questão de dízimos e ofertas. Mas você que é membro de uma igreja, você que é cristão de fato, você que conhece a realidade da tua igreja, fica a pergunta: por que não ser dizimista na minha igreja? Hoje nós vamos ter aqui eu preparei um pequeno esboço e eu preparei algumas justificativas. Não sei se a tua está nela, mas se tiver, pensa melhor sobre esse assunto, ora sobre isso. Porque o dízimo ele é uma doutrina bíblica. O dízimo ele é um ensinamento bíblico para a igreja, para o povo de Deus. Então, a doutrina do dízimo ela vai ser inaceitável apenas para pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Para pessoas que não tiveram ainda o seu coração e a sua mente renovadas, transformadas, marcadas pela presença do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque pessoas que tiveram um encontro verdadeiro, uma experiência pessoal com Cristo, trazem no seu coração, na sua vida, as marcas desse evangelho. Trazem no seu coração e na sua vida a consciência da causa de Cristo. O reino de Deus como prioridade na sua vida. Pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus têm a consciência marcada por esse encontro. Tem a consciência que está aqui, vivendo a causa de Cristo. Tem a consciência de que tem o reino de Deus como prioridade. Se você não confia na tua igreja ao ponto de dar o teu dízimo para que a tua igreja seja viva e abençoada, o que você está fazendo dentro dela? Porque sim, existem muitos lobos por aí. Existem muitas pessoas enriquecendo com o precioso Evangelho de Cristo. Mas essa é a realidade da tua igreja? Essa é a realidade que você enxerga na tua vida? Irmãos, o dízimo ele é um ensinamento bíblico, sim. Mas o dízimo é para ser ofertado onde há comprometimento com o reino. Onde existam pessoas que administrem esse dízimo com prioridade na causa de Cristo. E se você congrega numa igreja que tem essas marcas, por que não ser dizimista? A gente tem no Novo Testamento a palavra dízimo aparecendo 9 vezes e ligada a duas situações. Uma é o texto que nós vamos refletir hoje. Eu não vou ler, mas você leia na sua Bíblia, na sua casa, faça um estudo. Hebreus capítulo 7, versículos do 1 ao 10. E depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre as verdades desse texto. Mas eu quero trazer para vocês também a outra situação, que a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 23, no Evangelho de Lucas, capítulo 11 e 18. São verdades sobre o dízimo que Jesus fala com a sua própria boca. E ele fala sobre o dízimo com relação aos fariseus. Jesus ele denuncia que o dízimo não pode ser uma prática que demonstra a piedade exterior. O dízimo não é para ser uma amostração do crente, né?
O crente não pode se amostrar pela causa de ser um dizimista. E Jesus ele reafirma na verdade, porque a gente tem no Antigo Testamento textos que afirmam a necessidade do dízimo, mas Jesus ele reafirma nesse texto a necessidade do dízimo. E ele denuncia também que aquela prática de você querer demonstrar ser piedoso porque dizima, isso é deplorável, detestável. Jesus ele também denuncia que a prática do dízimo não é a substituição dos valores do reino, sejam misericórdia, justiça, fé. O dízimo não substitui isso. O dízimo ele não é a causa para uma pessoa ser mais honrada que outra na igreja, ser mais amada que outra pelo pastor, pela igreja. O dízimo ele é tão necessário quanto justiça, misericórdia e fé. Então, nessa primeira parte, nós temos Jesus falando sobre o dízimo com essas características muito fortes, muito claras ao nosso coração. E no nosso texto de meditação, Hebreus capítulo 7, do versículos 1 ao 10, a gente vê também lições preciosas sobre o dízimo. Lendo esse texto, você vai perceber que Abraão ele deu o dízimo de tudo. De tudo que ele tinha, de tudo que ele conquistou, de tudo que ele possuía, ele dizimou. Não só tudo, mas ele deu dízimo do melhor. Eu sei que parece um pouco abusivo, parece um pouco discurso que quer o seu dinheiro, mas não, meu irmão. Não. Vamos falar a verdade, você nem tem tanto dinheiro assim, como disse o pastor Jeremias Pereira, né? Ele disse que uma vez o irmão chegou na igreja, essa igreja só quer meu dinheiro. Ele fez, irmão, você nem tem tanto dinheiro assim. Então não, a igreja não está se importando com o seu dinheiro. A igreja não quer o seu dinheiro. Mas você precisa entender que o dízimo ele não é seu. O dízimo ele é do Senhor. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Mas então Abraão ele deu o dízimo de tudo que ele tinha. E ele deu o dízimo do melhor que ele tinha. A gente vai ver também nesse texto aí, versículo 4, que a entrega dos dízimos não foi uma imposição da lei. Por quê? Porque o povo israelita nem existia naquele tempo. Então não tinha como ser uma imposição da lei, uma imposição da lei judaica, muito menos. Não existia esse povo, né? O autor também destaca que aqueles que administram o dízimo precisam também ser dizimistas. E aí volta aquela ideia da causa de Cristo. Da causa da prioridade do reino de Deus. Quem administra também é dizimista. Né? É uma questão de nós acreditarmos na causa que nós abraçamos, ou da causa que nos alcançou. A pérola que nós encontramos, que é o Evangelho precioso de Cristo. Se eu entendo isso, se eu tenho a percepção disso, se eu tenho essa marca na minha mente e no meu coração, eu não tenho dificuldade em ser dizimista. E antes de entrar nas justificativas que eu marquei, a gente tem conversado com pessoas e são as mais variadas desculpas / justificativas que as pessoas dão para não ser dizimistas. Mas pensa comigo, se a igreja dependesse de alguém como você, existiria templo? Existiria pastor? Existiria missionário? Existiria missões? Existiriam bíblias? Distribuições de bíblias? Existiriam assistência social? Ações sociais? Se você é um dizimista, você colabora para que a tua igreja gere vida. Você contribui com a causa do reino de Deus. E é maravilhoso que Deus, o dono de tudo, nos permita, nos deixe participar disso. Com algo que para nós é importante. E nós podemos ofertar isso. Nós podemos ser participantes disso. Mas glória a Deus que a igreja depende da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus, e não de pessoas como você e eu, né? Porque se umas têm dificuldade no dizimar, outras têm dificuldades em outras áreas da vida, mas nós juntos podemos fazer a diferença na terra
porque nós somos a igreja do Senhor. E no poder de Deus e na... no derramar das nossas almas, na prostração da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso coração, nós conseguimos nos desprender do mundo e daquilo que o mundo tem como mais valioso, para entender que o que é mais valioso para nós é a causa de Cristo. É o reino de Deus. Então, entre as justificativas, eu vou destacar aqui algumas. Muitas pessoas vão dizer assim para mim e para você, para não serem dizimistas. Elas vão dizer assim: olha, eu não sou dizimista porque o dízimo ele é da lei. E eu não vivo mais debaixo da lei, agora eu vivo debaixo da graça. É uma justificativa teológica. Agora eu vivo debaixo da graça. Então, como eu vivo pela graça e o dízimo é da lei, eu não preciso ser dizimista, eu não tenho que dar o dízimo. E eu digo para essas pessoas, olha só, ok. O dízimo é da lei, o dízimo ele na verdade é antes da lei, e o dízimo é depois da lei. Porque a gente viu, né, historicamente falando, que o dízimo, quando Abraão dá a Melquisedeque, não existia nenhum povo israelita ainda, então não tinha como ser algo da lei do homem, ou da lei judaica do povo de Deus, não tinha como. É algo mais de dentro. É algo mais honroso, é algo mais pessoal, é algo mais responsivo, é uma resposta ao entendimento, à causa. E a gente entende que essa justificativa teológica, ela vai dizer da lei, ela vai falar coisas da lei, mas ela é infundada. Por que é que só para o dízimo é que a lei funciona? Só para essa questão de dar o dízimo é que a lei funciona. A lei sempre fica aquém da graça. E por que se a gente vive na graça, a gente não vai além da lei? Explico. A lei vai dizer, não matarás. A graça vai dizer, eu porém vos digo, aquele que odiar é réu de juízo. A lei vai dizer, não adulterarás. A graça vai dizer, eu porém vos digo, qualquer que olhar com olhar impuro. A lei vai dizer olho por olho e dente por dente. A graça vai dizer, eu porém vos digo, se alguém te ferir a face direita, oferece também a esquerda. A graça sempre nos leva a um pensamento além da lei. E por que a gente sempre na questão do dízimo quer dizer, não, paro na graça, paro na lei, paro na lei. Mas a graça vai além da lei. A graça ela nos leva sempre a um pensamento, a graça já está lá. Quando a gente vai com a lei, chega com a lei, a graça já está lá. Porque é princípio, porque é valor, porque é mente e coração. E se nós formos parar para refletir, justiça, misericórdia e fé são virtudes que a gente aprende com a lei. E se o dízimo também, se essa justificativa teológica do dízimo ser da lei serve para nós nos desculparmos a não sermos dizimistas, então nós também estamos desobrigados a sermos justos, misericordiosos e homens e mulheres de fé. Porque essas também são prerrogativas da lei. Então isso é infundado, essa é uma justificativa infundada. Né? Não tem como manter isso. A graça sempre nos leva a quem? O princípio, o valor, o coração sempre nos leva além. E a graça sempre e a lei sempre fica aquém. Ok? Muitos vão dizer assim, olha, mas a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 9, que nós devemos contribuir segundo tivermos o que tiver em nosso coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa é uma justificativa sentimental. Se eu não estiver alegre, se não for com espontaneidade, não adianta dar. Se não tiver alegria no coração, não adianta dizimar. A pergunta que eu faço é, por que o meu coração não está alegre em dizimar?
Por que que o meu coração não está alegre em participar da causa, em sustentar, em ser parte, de abraçar a causa que eu defendo, que eu creio? O que está acontecendo com o meu coração que não me alegro? E eu preciso orar. Preciso buscar entendimento nisso. Porque essa justificativa sentimental também não cola. Aquele que tem a marca, aquele que teve o encontro, ele entende a causa. E ele tem alegria em participar da causa. Ele tem como prioridade o reino. Muitos vão também ter a justificativa financeira. Essa eu ouvi bastante. Olha, o que eu ganho não sobra. Mal dá para o meu sustento, para a minha casa. Deus não quer a sobra, meu irmão. Deus não quer o resto. Ele quer dízimo, ele quer as primícias. Deus não é Deus de sobra. Nós precisamos ser excelentes em ofertar ao Senhor o melhor do nosso dia, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa dedicação. Não é um papo daqueles pastores que só querem o teu dinheiro. Não, eu estou querendo que você reflita e ore. Porque o cristão que tem a marca, que tem o encontro com o Senhor, ele entende que a doutrina, o ensinamento do dízimo é bíblico. E é bênção para a própria vida do cristão participar da causa do reino de Deus. Fazer com que a sua igreja tenha vida. Fazer com que a tua igreja gere oportunidades para os teus irmãos, para as pessoas da tua comunidade. É como eu disse, se a igreja dependesse só dos não dizimistas, ela ainda estaria de pé, se dependesse, tá, irmãos? Porque a gente sabe que não depende. E é por essa graça que o Senhor faz com que a igreja fique de pé e vença, né, as ciladas do inimigo. Mas nós precisamos entender que nós temos que ser fiéis a Deus. Ser dizimista é ser fiel a Deus, e não ser é ser infiel ao Senhor, sim, com relação à entrega do dízimo. Deus, ele é fiel. Nós não carregamos fardos sem que esses fardos sejam nós consigamos carregá-lo. A gente não tem um fardo maior do que a gente pode carregar. O Senhor abre as janelas, o Senhor abre as comportas do céu. Com certeza, Ele nos abençoará. Com certeza, Ele repreende sim o devorador por nossa causa. E Ele abençoa a nossa causa, a nossa casa, a nossa família. Então, em nome de Jesus, nós podemos fazer prova de Deus nessa área. Seja dizimista, seja fiel. Irmãos, ainda se nós formos infiéis, esse nosso Deus permanece fiel. Em nome de Jesus, a justificativa financeira, ela perde a sua força quando a gente entende que não é não me sobra nada. Não é sobra, é primícia. Dê a primícia e veja Deus sendo abençoador da tua vida, galardoador da tua vida. A gente tem aquela justificativa que eu ouço isso demais. Demais. A justificativa assistencial. E agora a gente vai entender que o dízimo não é nosso. Prefiro dar meu dízimo para uma casa de caridade. Prefiro dar o meu dízimo aos pobres. Eu mesmo administro o meu dízimo. A gente não tem biblicamente uma autoridade para administrar os nossos dízimos por conta própria. Primeiro porque os dízimos eles não são nossos. O dízimo não é nosso, ele não nos pertence. Nós não temos direito e nem permissão para reter e administrar, porque não é nosso. O dízimo é de Deus. A ordem é trazer todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é a congregação onde nós assistimos e somos alimentados, onde nós participamos. A casa do Senhor é a tua igreja. Biblicamente falando.
Trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento nessa casa, para que haja vida nessa casa. Se você participa, se você congrega, se você é membro, se você faz parte, traga o dízimo, porque senão você vai estar roubando de Deus. E quando as pessoas falam assim, prefiro dar o meu dízimo aos pobres, já está errado por aí. Mas será que as pessoas realmente dão esses nossos dízimos aos pobres? Você precisa ver regularidade. Se é constante, se é real. Eu posso dar aquilo que não é meu? Fazer caridade com uma parte que não me pertence? Se eu sou cristão, essa é uma palavra para cristão. Se eu sou cristão, eu sei de quem é o dízimo. Eu sei para onde eu devo dá-lo. Como é que eu vou fazer boa obra, caridade, com algo que não é meu? Então essa justificativa assistencial também perde a força. Muitos têm uma justificativa política. Eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Porque o pastor fulano de tal, o fulano de tal, não sabe administrar. Está enriquecendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meus irmãos, se você está num lugar assim, não é nem só o seu dízimo que você não deve dar lá. Você não deve nem estar lá, nem levar a tua família lá, nem sentar numa cadeira de um lugar desse. Porque tem muita gente fazendo um trabalho sério por aí. Não cabe a nós administrarmos o dízimo do nosso jeito. O dízimo do Senhor, ele deve ser administrado por aqueles que estão sendo vocacionados, chamados por Deus para isso. Porque essas pessoas darão conta a Deus disso. Assim como também não nos cabe julgar algo que nós não sabemos a verdade, com profundidade. Mas Deus julga e julgará. A nossa parte é sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Se pastor fulano, se padre ciclano, se não sei quem beltrano, Deus o julgará. A nossa parte é ser fiel. Devolver ao Senhor o que é do Senhor. Entendeu? Deus manda que nós levemos o dízimo à casa de Deus. Mas ele não diz assim, olha só, leve e fiscalize, você é o fiscal. Lógico que nós não somos bobos, vamos estar cientes, vamos estar olhando. As igrejas têm as suas prestações de conta, igrejas sérias fazem isso. E você vai ver o fruto, meu irmão. Então essa justificativa política de que não são bem administrados e tal, volta um pouquinho e reflete no que eu falei sobre isso. Tem aquela justificativa míope. A igreja é rica, ela não precisa do meu dízimo. Fulano ganha 5 mil, fulano ganha 10 mil, fulano tem dinheiro. Eu só vou lá para ser abençoado. Se eu for lá contar uma história triste, os irmãos vão me dar um dinheiro. Porque aquela igreja, a igreja é rica, ela não precisa do meu dinheirinho, do meu dízimo. Irmãos, todas as igrejas têm as suas necessidades. Para avançar, para a obra fluir, para ter prosseguimento, algo na casa de Deus, os dízimos dos irmãos são muito importantes. Para que as coisas aconteçam, para que as coisas saiam do papel, para que dê certo. Essa visão míope que às vezes as pessoas têm, amarra um avanço da obra de Deus, limita a expansão do Evangelho. Muitas das vezes sim. Porque você faz parte daquele corpo e você não está sendo fiel nessa ação. Então está empatando em algum momento a obra. E entenda, a igreja é rica, não precisa do meu dízimo. Você não está dando dízimo para a igreja. O dízimo é do Senhor. Você está dando para o Senhor. Você leva a casa de Deus que te assiste, que você serve. Mas o dízimo é do Senhor, ele não é da igreja. Esse é um princípio muito mais forte no nosso coração que precisa entender a nossa mente. O dízimo é do Senhor. Não é da igreja, não é do pastor, não é meu. É do Senhor. As causas de Deus vão avançar. Precisamos entregar ao dono
da igreja, que é Deus, ao dono de todo o ouro e toda a prata. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E essa justificativa míope, a igreja é rica, não precisa do meu dízimo, ela demonstra toda a nossa infidelidade. Ela desnuda a nossa infidelidade. Nós temos também a justificativa contábil, né? Olha só, eu não tenho salário fixo, então eu não sei quanto eu ganho, então como é que eu vou poder dar? Meu irmão, nós precisamos ser bons administradores dos nossos recursos. A gente precisa entender isso. Eu não sei o valor exato do meu salário. Como é que vai ser o meu dízimo? Como é que vai ser uma estimativa? Será que eu tenho interesse realmente em dizimar? Eu tenho interesse realmente em entendimento de que eu preciso participar da obra? Porque eu preciso entender os valores, o princípio do dízimo. Abraão deu dízimo de tudo o que ele ganhou, do melhor que ele tinha. Qual é o princípio nisso? Há desejo, há interesse no teu coração em participar dessa obra? Isso é importante. E tem muitas pessoas que vão dizer assim também: eu não sou membro da igreja. Se tornem membro da igreja. Porque é justificativa eclesiológica. A gente está lá fazendo parte, senta, conversa, troca ideia, é abençoado pela palavra, fala com Deus naquele momento. Mas o dízimo é muito importante para a vida de um cristão genuíno. Se torne membro da igreja. Faça parte. Se envolva. Né? Então, entenda isso. Você que não é membro ainda, se torne membro. Entenda o chamado do Senhor Jesus para a tua vida. Você pode participar dessa causa de Deus na terra. Olha que maravilhoso. Então vamos abandonar, irmão, para concluir, as nossas desculpas, que a gente quer chamar de justificativas. Nós não podemos dar desculpas a Deus. Quando nós damos desculpas a Deus, nós enganamos a nós mesmos. Essa é uma palavra de reflexão para a igreja do Senhor. Nós não conseguiremos enganar a Deus e convencer a Ele com as nossas justificativas, porque Ele sabe do desejo mais íntimo do nosso coração. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos honrar ao Senhor. Vamos entender que tudo é de Deus. A nossa vida é de Deus. Nossa casa, nosso carro, nossa moto, nossa família, nossa roupa, nossos bens, nossa saúde. Tudo é dele. Tudo é de Deus. Vamos aplicar aqui a verdade de que nós somos mordomos de tudo isso. Administradores das coisas que nos vêm às nossas mãos. Mordomo nunca vai ser dono. Então, Deus quer olhar para a sua igreja e encontrar fidelidade, obediência. Ele não quer encontrar desculpa. Que atitude você vai tomar? Por que não ser dizimista? Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. É no reino? É na causa? É com prioridade para a causa de Deus? Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que você, a partir de hoje, ore e haja. Não tenha mais dificuldade com o dízimo. O dízimo é de Deus. E você precisa entender essa verdade na tua mente e no teu coração. E Deus é tão bom que você só será abençoado. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus seja para com você.